Como vai? Tudo bem? Nesta edição do programa Viver Bem, o assunto de destaque é ansiedade. Você sabia que o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo e o quinto em casos de depressão? Vamos conversar também com Tiago Siqueira, coordenador estadual das Olimpíadas Especiais Brasil. Vamos saber como está a preparação das meninas que jogam em Chicago pela Copa do Mundo de Futebol Unificado. E no quadro Coma Bem e Viva Melhor, a receita dessa vez é de sobremesa, típica das festas de meio de ano, o pé de moleque. Nosso programa Viver Bem Unimed Campos está começando. A nossa entrevista de hoje é com a médica psiquiatra Lana Maria Pereira da Silva. Doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E também conosco o doutor Paulo Irano, nosso consultor de saúde, e nós vamos abordar hoje um tema extremamente importante que está ligado ao nosso dia a dia, que é o transtorno de ansiedade. Todo mundo tem ansiedade, né, doutor Paulo Irano? A gente falou aí logo no início, passando que o Brasil é o primeiro no ranking do mundo em casos de ansiedade, mas a ansiedade faz parte do nosso ser, né? É isso, a ansiedade faz parte da nossa vida. Todos nós, seres humanos, temos um momento de ansiedade. É aquela ansiedade que é a expectativa de algum fato que vai ocorrer, é da prova que vai fazer, de uma entrevista, enfim, qualquer situação que nos coloca naquela ansiedade do evento, do fato. Isso é normal. O que não podemos, na verdade, permitir e temos que vigiar o tempo todo é de que nós possamos potencializar essa ansiedade e ela se tornar um transtorno. E para isso a gente tem vários tipos de transtornos desta ansiedade, que é uma sintomatologia, que é um fato real que acontece na vida de todos nós, diga-se de passagem, é um fato positivo. Estar com certa ansiedade de uma expectativa e realizar aquele fato com tranquilidade, isto é prazeroso, isto faz bem para o organismo. Então a ansiedade ela não é ruim, ela só se torna ruim quando ela se distorce, quando ela se potencializa. E para isso nós convidamos a doutora Lana, a Unimed tem este propósito de proporcionar às pessoas conhecimento, entendimento, para que possam viver bem. Doutora Lana, então a senhora vai transcorrer para a gente sobre o assunto, que é um assunto extremamente importante, que faz parte da nossa vida, mas que tem acontecido de forma intensa e acaba levando as pessoas a sofrer com o processo de ansiedade. Então, a ansiedade, como o Dr. Paulo falou, é extremamente positiva quando ela é considerada no intuito, assim, quando a gente consegue ter ansiedade para nos impedir de fazer algumas coisas, como o medo, por exemplo, é positivo. Às vezes nós estamos numa situação, o medo consegue fazer com que a gente freie determinadas atitudes. O grande problema é a gente fazer essa separação do que é patológico e do que é positivo, né? Quando a gente percebe que a ansiedade ela tem um componente de trazer sintomas, né? Sudorese, taquicardia, sensação de torpor, assim, de que a gente eu costumo brincar e dizer para os pacientes que parece que meio que a gente está num navio, né, em águas revoltas. Você fica com aquela sensação de tonteira que dá a ideia de outros sintomas. Esse patológico precisa pensar em tratamento. Às vezes você vê um adolescente na véspera de um vestibular, ele consegue estudar, ele consegue saber, ele tem capacidade de fazer prova e ele na hora, um nível de ansiedade impede ele de realizar isso de uma maneira positiva. E essa ansiedade ela bloqueia a capacidade de raciocinar, bloqueia a capacidade dele de pensar e responder na prova. E aí é o famoso branco. Ele fala, nossa, me deu um branco, não consegui responder nada. Eu acho que nesse ponto é patológico. Nesse ponto a gente tem que pensar em tratamento, né? E que tratamento seria esse? É medicamentoso? Muitas das vezes não. Muitas das vezes o medicamento
ele pode ajudar naquele momento ali, mas o ideal, às vezes, é a terapia, a psicoterapia. Esse jovem, por exemplo, ou mesmo pessoas mais velhas, né? Fazer exercício físico, mudar a alimentação já contribui. Então, a ansiedade, ela é uma doença muito comum, né? A grande maioria das pessoas, ou seja, eu vejo que quase todo mundo é ansioso, uns no nível mais, o que a gente chama de positivo, né? Que é essa ansiedade boa, e a outra parte é a ansiedade patológica, que precisa de tratamento. Doutora, dentro desse contexto, no qual a ansiedade faz parte da nossa existência, na verdade, Dia a dia, né? A impressão que nos dá pelo aumento progressivo da incidência da ansiedade patológica, principalmente nos jovens, hoje isso vem sendo bastante evidenciado, e a gente tem observado até essa evolução para quadros extremos, até do suicídio mesmo, Sim. Em jovens que tem aumentado. Eu gostaria de fazer aqui uma reflexão e que a senhora fizesse uma pontuação na questão científica relacionada à questão da ansiedade mesmo. A ansiedade é aquela expectativa de algo que vai acontecer ou às vezes que nem vai acontecer e que ela potencializada se torna patológica. Nos dias atuais, a exigência da sociedade, a exigência, né, dessa disputa por ser o melhor, a disputa do emprego, a disputa no concurso, enfim, a exigência da própria sociedade na postura, no comportamento, isso tudo gera muita ansiedade. Como fazer no dia a dia para que a pessoa conviva com todas essas cobranças sem que isso lhe traga uma ansiedade extrema que leva, inclusive, a outros distúrbios, como a depressão, como essas tentativas de suicídio, enfim. Como que a senhora vê isso e como orientar a nossa população de como viver melhor, de como viver bem, equilibrado com o seu mundo? Então, eu brinco muito assim com os pacientes, que ser ansioso é fazer com que a gente pense muito no amanhã, né? O ansioso, a gente tem até uma frase que a gente brinca, diz assim, a depressão faz com que você olhe para trás, e a ansiedade faz com que você olhe para frente o tempo inteiro. O ansioso é aquela pessoa que ela já amanhece hoje e pensando na amanhã, amanhã. Então, acho que eu sempre digo assim, a primeira coisa é você aprender a viver hoje. Quando você consegue viver o hoje, a sua ansiedade ela reduz muito, porque você traz essa ansiedade para o momento. Então, quando eu amanheço, hoje eu tenho tais coisas e eu vou realizar essas coisas. Se eu não consigo, eu vou colocá-las num outro potinho lá para o amanhã. Esse é um ponto. Tentar, assim, só resolver o que está dentro do seu campo de ação, né? Isso que você traz, assim, hoje, a tecnologia, são muitas coisas, né? Você pega uma criança hoje, ela estuda, ela faz balé, ela faz aula de informática, ela faz jiu-jitsu, ela faz muitas coisas. Então, ela vai criando um nível de ansiedade, ela vai crescendo. Então, assim, é fazer dentro da sua capacidade de realizar determinadas atitudes. É não esperar de você o que você não pode dar para o outro. Essa assim, é o básico. É buscar tratamento. Não, por exemplo, quando você tem taquicardia, sudorese, achar que está infartando, não está. É ser capaz de prestar atenção para você. E aí você vai prestar atenção no batimento cardíaco, você vai prestar atenção no seu sentimento e você vai falar, não, eu não preciso correr, eu posso tratar isso com calma. Vou procurar um médico, vou dizer o que eu estou sentindo e aí vai ser direcionado esse tratamento. Eu acho que no dia a dia, assim, basicamente é a gente entender que é só por hoje. Essa é uma frase que é muito usada nos grupos de AA e que eu trago para os meus pacientes que trazem ansiedade. É trazer a sua vida para o seu campo de ação, né? É parar de maximizar tudo muito, né? E eu costumo dizer assim, ver menos televisão, menos jornal, buscar ler mais, fazer exercício físico é algo assim fundamental para quem é muito ansioso, porque você
no exercício você libera muita adrenalina, né? Você consegue recaptar muito o neurotransmissor, serotonina, dopamina principalmente, né? Noradrenalina, que está super envolvido no contexto da ansiedade, e faz com que esses sintomas reduzam muito, assim. Agora, doutora, o jovem, né, principalmente naquela faixa etária, né, o adolescente, pré-adolescente, de 12 até 17, 18 anos, ele acaba maximizando muita coisa. E hoje a exigência das escolas, da formação, os próprios pais acabam exigindo, e esse jovem, ele muitas vezes fica retido em meio a muitas tecnologias, retido a muitos compromissos, tem que tirar nota boa, tem que ser competitivo, não é? E aí a gente tem um aumento da ansiedade muito grande e a possibilidade de ter problemas relacionados a esse excesso de ansiedade. Problemas até físicos, como, por exemplo, problemas cardíacos relacionados ao alto grau de ansiedade. Na verdade, assim, até o que a gente tem assim, muito claro, a ansiedade ela é um fator etiológico para infarto e para AVC. Algumas pessoas não têm, assim, nem com tanta intensidade os demais fatores etiológicos para o infarto, como pressão alta e colesterol alto, ou, às vezes, né, mas são tabagistas, porque são ansiosos. Isso é uma outra coisa, a ansiedade, ela leva muitos jovens para o caminho das drogas, principalmente maconha e álcool, né? Porque a maconha e o álcool é um depressor do sistema nervoso central, então ela consegue retirar esse nível de ansiedade e você vê jovens hoje assim, cometendo suicídio, jovens fazendo uso de drogas, jovens deprimidos, mocinhas de 10 anos com quadro de depressão grave, se automutilando, e muitas das vezes isso tem relação com a ansiedade, que você não consegue tratar a ansiedade dessa criança, porque muitas das vezes ela não traz o sintoma tão clássico, né? Que é esse sintoma que a gente vê, por exemplo, no adulto jovem, de sudorese. Às vezes é uma criança mais calada, mais quieta, é uma criança que vivencia determinadas situações e não consegue se colocar, e muitas das vezes nessa vivência nossa do dia a dia, e sai, e trabalha, e a gente não consegue perceber. Então, a ansiedade, hoje ela está fazendo parte do contexto das famílias e muitas das vezes de uma maneira muito, muito patológica mesmo. Assim. Doutora, isso me chama a atenção para os fatos do dia a dia que a gente vê. Com toda essa modernidade, com toda a oferta dessas condições, até dentro da nossa casa, cada filho tem o seu quarto, cada filho tem o seu aparelho de TV, seu tablet, seu telefone. E isso leva para um outro mundo, que não aquele mundo da família tradicional, da família, né, de se juntar, de almoçar junto, de ter o jantar em coletivo e se discutir, de se falar. Isso está sendo deixado um pouco de lado e eu vejo isso como um fator extremamente grave. Grave porque os pais têm que trabalhar na competitividade da sociedade, não tem tempo de ficar em casa, só chega em casa e está todo mundo já na televisão, antenado e coisa assim, e acabam não conversam mais, não trocam as ideias, não identificam que o filho está com problemas, e aí é que começam as distorções. Eu gostaria que a senhora reforçasse esse aspecto que eu acho como um dos mais importantes, que as famílias voltem a olhar para dentro de si, né, na sua convivência no dia a dia. Na verdade, assim, na minha clínica eu atendo muito, assim, jovens que às vezes eu peço os pais para deixarem ele comigo, e ele fala que ele não tem essa troca. Eu não tenho muito com quem falar. O pai e a mãe estão trabalhando, e assim, não dá para a gente fazer uma crítica, né? O que eu acho é que a gente eu tenho pedido aos pais tentar refazer esse formato familiar que está se formando. Traz um pouco, assim, busca pelo menos o almoço ou o jantar, o horário de estar junto. Busca, eu não posso no almoço, então vamos criar um mecanismo, vamos fazer um lanche,
durante um momento do dia, para que ele seja com você, para que ele sente ali, para que você escute o que ele tem para falar. Pegar na escola, fazer um intervalo, isso. buscar esse Criar momento, mecanismos, né? Manter esse laço que está se perdendo com o dia a dia. E aí, muitas vezes o jovem, você leva, né, o pai vai levar à escola, a mãe vai levar, os pais, né, vão levar à escola, e o jovem coloca o fone de ouvido e liga o celular e se desliga também dessa relação. A gente tem visto isso. Às vezes você está no restaurante, esses dias eu estava sentada no restaurante, eu tenho um filho, né? Ele já é um rapaz, ele tem 25 anos, e a gente estava conversando, e a gente não acontece isso lá em casa, nunca aconteceu, a gente sempre buscou muito isso, principalmente, né? Eu, até por ser da área. E aí eu estava falando com ele assim, Caio, observa aquela mesa ali, tinha uma mesa, o pai no celular, a mãe no celular e os filhos com fone. E aí eu fiz a seguinte pergunta, por que eu saio de casa para não ter essa relação? Então, eu acho que falta isso, falta eu trazer para perto. E não é só ficarem mais o atentas, núcleo né? pai e mãe, né? Eu fazer meu filho fazer parte da família realmente, dos avós, dos tios, dos primos. É aquela coisa que a gente tinha antes, que as crianças brincavam de pique, bandeira, de roda, jogavam de cantiga, baleba, né? Jogava, brigava, e vinha o filho chorando. Isso eu sinto que está fazendo diferença na vida dos jovens. Essa geração já é uma geração, né, essa geração da tecnologia mesmo, já é uma geração que está entrando para o mercado de trabalho. O nível a incapacidade de competir por causa da ansiedade é grande e a sociedade ela exige esse nível de competitividade que você colocou. E às vezes ele não tem condições de competir, porque o nível de ansiedade é muito grande. Então, assim, pegando esse gancho todo, dizer assim, que eu sempre digo, esses rapazes, essas moças, e nós também, né, porque eu estou falando de rapazes e moças, mas é um conjunto. A gente tem que entender que essa ansiedade precisa ser tratada, que seja pelo médico, com medicação, ou se entender que seja por terapia. É preciso que a gente entenda que isso tem tratamento e que a gente pode viver com uma qualidade de vida muito melhor se tratar, né? É isso. A família toda deve fazer, às vezes? Eu acho que é bom, assim. Eu penso que, assim, se a gente consegue inserir a família, pelo menos num contexto terapêutico, mesmo que não seja medicamentoso, a gente já está no ganho. Porque eu vejo, assim, na minha prática, o que eu percebo não adianta eu tratar o filho ansioso e o pai ser ansioso e chega em casa nervoso, aí faz uma confusão e estraga tudo que a gente faz às vezes. Doutora, eu sou partidário da premissa máxima de que o ser humano ele é um produto do seu meio. Não há, na minha interpretação, na minha percepção, como tratar um distúrbio psicoemocional de que nível for, se não tratar o conjunto. Até porque não há dúvida de que aquela criança, aquele adolescente, ele é um produto de uma série de circunstâncias, inclusive familiares, internas da própria casa. Então eu acho que hoje esse recado está bem claro. A gente não pode esquecer que a ansiedade tem um contexto que é altamente genético, né? E a pergunta é, você é ansioso? Sou. Quem na sua casa também é? Essa é uma pergunta que você vai poder fazer e você vai encontrar a resposta. Ou é o pai, ou é a mãe. Então, né? Porque ele vive num meio ansioso. Então, automaticamente, ele vai criar também um perfil ansioso, mas, com certeza, além da genética, tem um fator externo, que é o fator da convivência dele, esses fatores que são altamente determinantes na questão da evolução comportamental do ser humano. Né? Então eu acho que esse é o grande recado. Eu acho que para que você possa viver bem, para que você possa ter uma melhor qualidade de vida, é preciso ter equilíbrio. Equilíbrio psicoemocional, como a gente está tratando aqui, domar a sua ansiedade, ter controle sobre ela e ter condições de vida, que foi dito aqui pela doutora, em relação a uma boa alimentação, alimentação saudável, a atividade física. Todos eles se conjugam para que o seu equilíbrio, o seu corpo, o seu organismo fique dentro de um padrão de normalidade, que sempre que
nós temos um estresse excessivo, uma ansiedade patológica, elas liberam substâncias que aí sim levam a essas manifestações ditas por doutora Alana, que são a taquicardia, a ansiedade, a falta de ar, a dor no peito, a tonteira, o mal-estar, a falta de concentração, tudo isso mediada por substâncias que são liberadas frente à situação de uma ansiedade extrema. Então, doutora, a gente agradece muito, acho que teremos outras oportunidades de tratarmos desses assuntos psicoemocionais que muitas das vezes determinam o equilíbrio e o desequilíbrio do ser humano no seu dia a dia. Bem, então, doutora Alana, até uma próxima oportunidade. A gente tem outros assuntos para abordar, a gente pode abordar a depressão, pode abordar inclusive o setembro já está chegando, né? O setembro amarelo, que é a prevenção ao suicídio. É o mês de suicídio, de prevenção ao suicídio. Certamente o convite já está firmado aqui e nós teremos imenso prazer em recebê-la aqui. A gente vai para um breve intervalo e volta já já com a sequência do programa Viver Bem, e eu vou bater um papo, não é, com o coordenador das Olimpíadas Especiais. Tem um time nosso, né, um time que vai representar o Brasil nas Olimpíadas Especiais, e a gente vai ter uma Copa do Mundo em Chicago, e esse time vai estar lá representando o Brasil, e o Thiago vai conversar com a gente sobre essas meninas, né, como elas estão se preparando e a expectativa dele para esse evento tão importante. É um instante só. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Automedicação? Não. Médicos estudam muito para entender o seu corpo. É perigoso não seguir a risco que eles recomendam. E desnecessário se irritar quando eles não prescrevem remédio algum. Confie no seu médico. Ele sabe o que é melhor para você. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Vamos conversar agora com o coordenador das Olimpíadas Especiais, que está com o time de meninas a caminho da Copa do Mundo de Futebol Unificado em Chicago. Thiago, que prazer receber você aqui no nosso programa Viver Bem da Unimed Campus e para falar de um assunto tão importante. Conta um pouquinho da trajetória dessas meninas, da sua trajetória, do seu envolvimento com esse trabalho tão importante. Agradeço o convite. É de extrema importância divulgar o trabalho, né? A Copa do Mundo em Chicago é uma comemoração aos 50 anos da Special Olympics, que é uma organização mundial sem fins lucrativos que trabalha com pessoas com deficiência, tá? Essa Copa é para pessoas que têm a deficiência e jogando junto com as pessoas sem deficiência. É o futebol unificado, né? É o maior processo de inclusão através do esporte, que é a melhor ferramenta. Então a gente acaba retirando a inclusão do papel e colocando em prática. Explica como é que vai ser essa competição, da onde são essas meninas que vão estar representando a gente por lá. Isso. A Copa do Mundo começa agora no dia 17, né, em Chicago. Nós estamos embarcando nesse próximo sábado. São duas chaves, né? Nossa chave ficou Eslováquia, Quênia e a cidade anfitriã, que é Illinois. Então, classificam 2 de cada chave. E aí faz a semifinal e final. O processo começou desde o ano passado, onde nós fizemos uma competição na cidade de Campos Goytacazes, com a parceria, com o apoio, lógico, da Unimed, sempre chegando para a gente como uma empresa que visa mesmo apoiar os nossos eventos. E a convocação ela foi feita de acordo com as habilidades das meninas. Então eu fui observando durante a competição e fomos montando a delegação, que conta com 14 meninas. Temos meninas de Rio das Ostras, Itaperuna, Friburgo, Macaé, Campos também tem uma representante de Campos. Agora, esse trabalho unificado, né, ele faz com que aconteça um rendimento, um empenho maior dessas meninas?
Isso, porque assim, elas compartilham momentos juntas, né? Então, é um aprendizado, tanto para quem tem a deficiência e para quem não tem a deficiência. Então, a gente na montagem do grupo, até mesmo nos alojamentos, nos quartos, a gente coloca uma atleta parceira, que é sem a deficiência, com uma atleta regular, que tem a deficiência, para que elas possam vivenciar, contar histórias e voltar dessas viagens com uma bagagem melhor. Até agradeço à Prefeitura de Campos, o Paraesporte de Campos, por um trabalho brilhante que faz, em nome do presidente Rafael Twin, que é embaixador das Olimpíadas Especiais, né? Então ele abraça mesmo esse movimento, e hoje estamos atendendo mais de 900 pessoas com deficiência lá na Fundação de Esporte. Bem, Thiago, eu gostaria de parabenizar esse trabalho que você vem realizando. Há quanto tempo que você é coordenador? 12 anos. 12 anos coordenador desse projeto belíssimo. Obrigado. Então, sucesso, boa sorte nessa viagem. Obrigado. Né? E espero que vocês conquistem novas amizades, que vocês ampliem os relacionamentos dessa moçada e que, se possível, tragam uma medalha pra gente. Verdade, se Deus quiser. Vamos à nossa receita do dia. Pé de moleque, um doce tradicional que ganha uma nova receita no quadro Coma Bem e Viva Melhor. Olá pessoal, eu sou a nutricionista Rayara Morisson e hoje nós vamos dar início a mais uma sequência de receitas. Dessa vez você vai aprender 3 receitas de sobremesa. Hoje você vai aprender a fazer um pé de moleque preparado de forma mais saudável para comer sem culpa. Para essa receita nós vamos precisar apenas de 3 ingredientes. O primeiro é o amendoim. Aqui nós vamos precisar de 1 xícara de chá. O amendoim é uma oleaginosa, da mesma família das castanhas, amêndoas e nozes. Ele é rico em gorduras boas, o que ajuda, por exemplo, na prevenção de doenças cardiovasculares. Além disso, ele é rico em ácido fólico, que é um nutriente muito importante para as grávidas, porque ajuda na formação correta do bebê. Também para os praticantes de atividade física, porque além de fornecer bastante energia, ele ajuda na hipertrofia e na recuperação muscular. Além de ser rico em triptofano, que é precursor da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Bom, além disso, nós temos mais 2 ingredientes que serão responsáveis por formar a calda do nosso pé de moleque. 2 colheres de sopa de mel e 2 colheres de sopa de açúcar de coco, que é um ingrediente novo no nosso quadro. O açúcar de coco, diferente dos outros tipos de açúcar, é um açúcar 100% natural. Ele não sofre com adição de substâncias e nem com muitos processamentos. Além disso, ele é rico em nutrientes como ferro, zinco e também em vitaminas do complexo B. Ele também é conhecido por ter um índice glicêmico baixo. Isso quer dizer que a glicose presente nele vai sendo liberada aos poucos na corrente sanguínea, evitando que a gente tenha picos de glicose, de insulina, que são eventos associados ao diabetes. Mas é muito importante lembrar que ele continua sendo ingrediente calórico. Então, para as pessoas que querem emagrecer, o ideal é sempre consumir com moderação. E para os diabéticos, é também necessário evitar esse tipo de açúcar como todos os outros. Agora nós vamos dar início ao preparo do nosso pé de moleque. Em uma panela em fogo baixo, nós vamos colocar o mel, e o açúcar. E vamos mexer até obter uma calda. Agora que nós já temos a calda, nós vamos adicionar o amendoim. E vamos mexer até que ele seja coberto com toda a calda. Vamos deixar ela reduzir e quando ele já estiver bem sequinho, a gente já pode desligar o fogo e tirar o pé de moleque. Bom, esse é o ponto que a gente precisa. Agora nós já podemos desligar o fogo e iniciar a montagem do pé de moleque. Em uma forma untada com óleo de coco, nós vamos despejar esse pé de moleque. E vamos arrumar.
Esse é o nosso pé de moleque pronto. A quantidade que nós preparamos rende cerca de 6 porções. No nosso próximo programa, nós vamos dar continuidade à nossa sequência de receitas para sobremesa e você vai aprender a fazer um creme de coco com calda de ameixa. Até lá! Chegamos ao final do programa Viver Bem Unimed Campos. Na próxima semana, a gente tem novo encontro. Até lá!